Começamos mais uma segundona braba e essa é sua dose de notícias diária aqui na CryptoMaster. Segunda maior falência de banco dos Estados Unidos, 5 coisas para saber sobre Bitcoin esta semana. A falência do First Republic Bank marca um começo volátil para uma movimentada semana macroeconômica, enquanto o Bitcoin já enfrenta pressão negativa. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o like. Bitcoin. Depois de um fim de semana de lado, o BTC ao USD já estava volátil na nova vela semanal e mensal quando a queda começou. Depois de se estabilizar abaixo de $29.000, a ação do preço do BTC já está enfrentando mais pressão potencial, com o First Republic Bank sendo colocado em concordata pública e adquirido pelo JP Morgan Chase. A medida, anunciada durante as negociações na Ásia, mas antes da abertura de Wall Street, precede uma semana já pesada em que o Federal Reserve revelará sua próxima mudança na taxa de juros. Com muito para absorver, o potencial para surpresas contínuas nos mercados de criptomoedas é claramente evidente. A CryptoMaster analisa esses riscos e muito mais no resumo semanal de gatilhos de preços de criptomoedas, especificamente Bitcoin. Volatilidade do preço do BTC leva a fechamento mensal estável. A volatilidade clássica do Flash acompanhou a transição do Bitcoin para uma nova vela semanal e mensal depois que abril terminou de lado. Depois de fechar o mês em $29.300, o par BTC ao USD caiu rapidamente à medida que a liquidez das ofertas foi retirada da carteira de pedidos da Binance. Isso foi responsável por fornecer os mínimos noturnos locais de $28.289 no Bitstamp, de acordo com o recurso de monitoramento material Indicators. O Bitcoin atingiu, assim, metas de recuperação para alguns, incluindo Michael Van de Poppe, fundador e CEO da empresa de Trading8, que notou a força potencial retornando aos mercados de altcoin. Bitcoin não segurou $29.200 após vários testes. Atingiu $28.300 por uma jogada de rejeição. Boa parte, as altcoins estão se recuperando com mais firmeza, resumiu ele no dia. No dia anterior, Van de Poppe havia alertado que, sem uma recuperação de $30.000, o Bitcoin seria incapaz de continuar sua tendência de alta e previu corretamente o eventual nível de reversão. Enquanto isso, o popular trader cripto Tony confirmou que estava esperando o suporte de $28.300 para provar seu valor antes de assumir uma posição. O mesmo nível também foi importante para outros traders, incluindo Ninja, enquanto Santos concordou que, sem uma quebra clara na zona de $30.000, as chances de queda prolongada permanecem. Ainda estamos dentro desta importante zona de resistência, disse ele aos seguidores do Twitter em 1º de maio. Como sempre, nunca assuma que uma resistência será quebrada até que isso aconteça, pois a taxa de recompensa de risco para longos é bastante baixa. O plano continua o mesmo, a menos que quebremos $31.000. JP Morgan assume o controle do First Republic Bank na falência do segundo maior banco dos Estados Unidos. Em forte contraste com a semana passada, os eventos macroeconômicos ocuparão o centro das atenções nos próximos dias, com a reunião do Federal Reserve dos Estados Unidos para decidir sobre mudanças nas taxas de juros. Apesar de ser fortemente precificado pelos mercados, o próximo aumento de 0,25%, que deve ser anunciado na reunião de 3 de maio do Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, ainda não está garantido. O quadro continua complexo. O Fed está elevando as taxas, apesar dos sinais crescentes de uma recessão, enquanto um perigo mais premente vem na forma da persistente crise bancária de março. A partir de 1º de maio, o First Republic Bank, o FRB, cujas ações despencaram 75% apenas em abril, está sendo colocado sob administração pública pela US Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC. Os credores, incluindo o PNC Financial Services Group, o JP Morgan Chase e o Citizens Financial Group, estavam entre os bancos que licitaram o FRB, com o JP Morgan assumindo o controle. Relatórios anteriores indicavam que o negócio deveria ter sido concluído e anunciado antes do início das negociações na Ásia, mas isso demorou mais, sendo anunciado aproximadamente às 8 horas UTC. Com um sentimento de expectativa pairando no ar, as atenções estão voltadas para o Fed, que corre o risco de perturbar ainda mais o setor bancário com uma nova alta de juros nas circunstâncias atuais. Arthur Reis, ex-CEO da gigante do comércio cripto BitMEX, alertou no final do mês passado que os Estados Unidos podem estar entre a cruz e a espada. Espere que o Fed resolva esse problema, apoiando uma fatia maior dos balanços dos bancos americanos.
Impressora de dinheiro vai BRRR, parte da atividade do Twitter lida em 29 de abril, com Reis repetindo uma meta de preço de BTC de longo prazo de $1 milhão. As apostas no Fed seguindo com o aumento esperado aumentaram com as notícias da FRC, com os mercados vendo uma chance de 90% de 0,25%, de acordo com os dados do FedWatch Tool do CME Group. Para os traders de Bitcoin, enquanto isso, o evento FONC em si marca um potencial ponto de virada de preço. Parece que o Bitcoin mais uma vez se tornou stablecoin, desta vez em torno de $29.200. Obviamente, devido ao fim de semana, mas acho que vai ficar relativamente estável desta forma até quarta-feira, previu o trader popular Jaques antes do fechamento mensal. Na quarta-feira temos a reunião do FONC, evento muito aguardado que será um impulso perfeito. Os dias do FONC tendem a gerar volatilidade nos mercados de cripto, embora muitas vezes sejam breves e característicos de uma falsificação, já que a liquidez de compra e venda é obtida antes que os preços retornem aos níveis anteriores. Abril ainda supera o desempenho do preço do Bitcoin em fevereiro. Apesar dos pés frios atuais sobre a força dos preços do BTC, abril evitou receber o título de pior mês de 2023. Os dados do recurso de monitoramento CoinGlass mostram que os retornos gerais para BTC ao USD totalizaram 2,8%. Eles superaram fevereiro, que não retornou ganhos consideráveis, preservando o recorde verde do Bitcoin para o ano. No entanto, a imagem parece menos apetitosa em prazos semanais, com velas semanais de consolidação ressaltando a natureza teimosa da resistência de $30 mil. Alguns permaneceram otimistas, com a popular conta do Twitter MicBull Crypto descartando a ação do preço de fim de semana como um recurso padrão do gráfico. Essa ação de preço acontece na maioria dos fins de semana. Nota: uma chave para o tá adequado é ser capaz de identificar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que provavelmente acontecerá, dizia parte de um tweet em 1º de maio. Enquanto isso, o fechamento semanal e mensal da vela do BTC é otimista. Registros de desafio de transações on-chain. Sob o capô, a atividade na cadeia conta uma história convincente do crescimento do Bitcoin durante seu retorno em 2023. Registrado pela empresa de análise on-chain Glassnode, entre outros, a contagem diária de transações para o Bitcoin está se aproximando dos máximos históricos depois que este ano viu um aumento explosivo. Em um tópico no Twitter investigando a força geral da tendência de alta do preço do BTC, a Glassnode reconheceu que o volume na cadeia ainda não foi igualado. As contagens de transações Bitcoin, atividade de endereços, inscrições e congestionamento de mempool são todos elevados. Assim como o grau de hodling e o suprimento adquirido abaixo de $30 mil, comentou. A convicção permanece. No entanto, a tendência de alta permanece jovem e os volumes on-chain não ganharam suporte ainda. Um gráfico anexo mostrava o preço realizado não gasto distribuído de várias coortes de mercado. Continuando, o analista líder on-chain da Glassnode, Checkmate, permaneceu otimista com o Bitcoin continuando sua recuperação e as mínimas do final de 2022 marcando um fundo local. Melhor estimativa, tendência de alta justificada, e piso mais provável, escreveu ele, resumindo a pesquisa mais recente. Mas os novos influxos de capital são limitados e continuam dominados pela base de detentores existente. Portanto, espere uma estrada instável, onde os traders têm influência crescente em prazos e liquidez baixos. Provavelmente um rally de descrença macro-odiado, que também realiza muitos touros com alface ao longo do caminho. A ganância do mercado cripto oscila perto de máximos de vários anos. Embora o preço tenha oscilado, o sentimento do mercado cripto aumentou após uma queda no final de abril. As leituras mais recentes do Crypto Fear Greed Index mostram que a ganância do mercado está voltando aos níveis vistos pela última vez na alta histórica de $69 mil do Bitcoin em novembro de 2021. Apesar de ser um indicador atrasado, o índice mostra a facilidade com que o sentimento está sendo influenciado por mudanças comparativamente pequenas no mercado. Isso, por sua vez, reitera a importância dos atuais níveis de resistência para Bitcoin e Ether. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva e deixa o like. Até o próximo vídeo.